Você já utilizou as notas de rodapé de uma Bíblia de estudo? Você sabe como utilizá-la bem? Hoje, nós vamos para a segunda parte da utilização de uma ferramenta importante, que é a Bíblia de Estudo. Quando você tem uma Bíblia de Estudo, você pode aprofundar o tema ao qual você está estudando. Lembre-se, a lição de escola sabatina desta semana foi de Isaías capítulo 36 até o capítulo 38. E é necessário ter uma Bíblia de estudo para se aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante que trata esses capítulos. Eu estou com uma outra Bíblia de estudo. Semana passada nós vimos a Bíblia de estudo Andrews. Hoje eu estou com uma outra Bíblia, a minha primeira Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo Genebra. Ela já está com uma outra capa, já que eu mandei mudar aí a capa dela. Coloquei uma capa de couro um pouquinho mais resistente. E esta é uma Bíblia que eu gosto muito. Era a Bíblia que Shakespeare usava. Mas o interessante da Bíblia de Genebra é que as notas de rodapé dela vêm logo abaixo do texto, o que facilita o nosso estudo. E nós podemos então nos aprofundar, sem precisar folhear a própria Bíblia. Na Bíblia de Estudo Genebra, as referências, como eu já havia dito, elas vêm logo abaixo do texto. Mas como então identificá-la? Por exemplo, eu vou usar aqui Isaías capítulo 37, verso 14 e verso 15, que trata da primeira oração de Ezequias. E o texto diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. É interessante que nós encontramos aqui a primeira oração do rei Ezequias. E na nota de rodapé vem marcando Isaías 37, 14 a 20, para mostrar que essa nota se refere aos textos que vão do verso 14 até o verso 20. E olha que interessante o que diz a referência dessa Bíblia. Ezequias não deu resposta às palavras jactanciosas de Senaqueribe. Ao invés disso, voltou-se para o Senhor em oração. Diferente de Acás, Ezequias confessou sua completa confiança no Senhor como Rei, Criador e Redentor. A teologia dessa oração sumariza a visão de Deus tida por Isaías. Olha que interessante, faz uma comparação entre Acás e Ezequias, mostrando que Ezequias teve uma atitude diferente de Acás. Então, esta nota de rodapé mostra um panorama um pouco maior, uma comparação, mostrando que Ezequias estava no caminho certo ao buscar ao Senhor em primeiro lugar. Esta é uma das ferramentas que a Bíblia de estudo tem. É interessante também ler Isaías capítulo 38, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Perceba que aqui nós encontramos uma segunda oração neste grupo de texto de 36 ao 38. Mas essa segunda oração é bem interessante. E na nota de rodapé você encontra 38.1, depois 38.2, que se referem a Isaías 38, verso 1 e 38, verso 2. Naqueles dias, fazendo referência à frase, naqueles dias que inicia o verso 1. Essa expressão refere-se ao período geral do cerco de Jerusalém pelos assírios, que ocorreu no período de 701 a.C. Para isso você também pode ver a nota 36.1, fazendo referência ao capítulo 36, verso 1. Mas a referência 38.2, tratando da expressão orou, diz o seguinte: Nesta segunda oração, o rei deposita sua confiança na justiça de Deus. Vale destacar que o conteúdo dessa oração busca a justiça de Deus. E desta forma, podemos fazer uma comparação com a primeira oração que está no capítulo 37. Você percebe
que você pode aprofundar o seu estudo quando você tem uma Bíblia de estudo? Sendo assim, você pode fazer uma aplicação interessante baseada nesse texto. O que você faz quando vem uma notícia ruim diante de você? E o que você faz quando a notícia não é ruim, mas é uma boa notícia? As nossas reações diante a essas notícias só demonstram as nossas ações em busca do Senhor antes de receber a notícia. Ou seja, dependendo da sua ação hoje, isso vai determinar a sua reação no futuro.